Voltamos para falar sobre esse assunto que, principalmente na época do verão, acontecem mais, tanto nas mulheres, né, na maioria das vezes, mas acontecem nos homens também, que é o caso da candidíase. E hoje nós vamos falar da relação da alimentação com esta doença, os alimentos que podem combater essa infecção e até mesmo ajudar a prevenir. E para introduzir esse assunto, a gente tem um vídeo muito interessante do médico, o doutor Alexandre Pupo, que é ginecologista e obstetra. Ele vai explicar para a gente o que é candidíase. Olha só. A candidíase é uma afecção ginecológica bastante frequente. Ela tem como característica principal a presença de um corrimento branco esverdeado, com grumos, com aspecto muito sugestivo de leite talhado. Ela pode vir acompanhada de prurido, coceira genital, ardor, vermelhidão e inchaço da região. E nós sabemos que ela é mais comum nos meses de verão, porque as mulheres vão frequentar com maior frequência praias, piscinas e academias e permanecem mais tempo com suas roupas apertadas e molhadas, criando um ambiente favorável. A candidíase é causada por um fungo da família da Cândida, mais comum a Candida albicans, e tem como tratamento principal a utilização de antifúngicos, que são substâncias que buscam eliminar ou impedir a proliferação do fungo. Fora isso, mudanças na questão alimentar e aspectos de vida também vão ajudar no tratamento dessa afecção ginecológica. Então eu quero agradecer, muito obrigada ao doutor Alexandre Pupo, que ele aí introduziu, né, esse assunto aqui pra gente. Ele é ginecologista e obstetra. Você pode encontrá-lo no site clinicasouen.com.br, clinicasouen.com.br. Muito obrigada, doutor. E aqui no estúdio eu recebo a Edivânia Soares, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Um lindo ano para você, para sua família. Amém. Para nós, um ano incrível, amém, né? Amém, muita coisa será? saudável. Será? Faremos dele. Muitas coisas saudáveis, porque aí o resto, com saúde, o restante a gente, né, corre atrás sempre. Exatamente. Agora, nessa época do ano eu percebo também, Edivânia, que a gente acaba viajando mais, é claro, final do ano, tem ceia, tem festas. A gente sai da nossa rotina de alimentação que a gente está acostumado e saindo dessa rotina, indo para alimentos mais práticos ou mais, como eu falo, mais condimentados, enfim, a nossa imunidade pode baixar. E aí, baixando a imunidade, a candidíase pode aparecer mais frequência. Com toda certeza. Essa parte da priorização da alimentação em momentos de festas é muito comum. Por isso que geralmente no começo do ano a gente fala dos processos detox, para poder dar um up também no sistema imunológico. Mas enfim, quando a gente pensa em alimentação industrializada, a gente está automaticamente pensando numa alimentação mais fácil. E esses alimentos industrializados, eles são pobres em nutrientes. E quando a gente pensa em reforçar o sistema imune, porque a gente muda o nosso ciclo circadiano, a gente começa a dormir um pouquinho mais tarde, a gente acorda mais tarde, não prioriza o horário das refeições, e aí, consequentemente, o sistema imune cai mesmo. E se a gente não priorizar os alimentos para fortalecer, aí o negócio aparece. Aparece mesmo. E assim, agora com a alimentação certa, a gente consegue tanto prevenir como também ajudar na cura, vamos dizer assim, da candidíase? Então, com toda certeza. Do mesmo jeito que a gente tem os alimentos que podem acabar e favorecer aí o aparecimento, tem os alimentos sim. Todo alimento ele é capaz de tratar qualquer patologia. Então, a gente tem que priorizar sim. E aqui tá os alimentos bem certinhos aí. Já tô vendo. Vou falar um pouquinho de cada um, mas assim, eu acho que é muito importante a gente saber os alimentos certos para cada finalidade. Então, todo alimento tem uma propriedade nutricional. Mas assim, para cada finalidade vai ter as necessidades em particular, né? Então a gente tem que se atentar a isso também. Agora, a gente já pode começar então com os alimentos. Você quer começar por quais? Vamos falar pelos ruins primeiro? Os alimentos ruins. Vamos então, lá. Esses alimentos é o que podem ajudar a gente a ter com mais frequência a candidíase. E tem pessoas que têm a candidíase de repetição, né? E aí, se continua usando esses alimentos, pode agravar cada vez mais esse quadro. Com certeza. Para candidíase e repetição, a gente tem até outro tratamento, outro protocolo que a gente pode até falar um pouquinho aqui depois também. A gente fala, então. Mas assim, ótimo. Quando a gente pensa nos alimentos que são ruins, por que eu comecei com eles? Porque a gente já vem do final do ano com alimentos
doces, com mais açúcares, alimentos com mais farinha de trigo, refrigerantes, bebidas alcoólicas, embutidos. Então isso já está mais comum, né? E por quê? O fungo da cândida, ela precisa do açúcar para se desenvolver. Então quando a gente começa a consumir muitos doces, automaticamente a gente tem que tirar esse açúcar. Então o açúcar ali, ele é um veículo para desenvolver a cândida, para ele proliferar, esse fungo ter essa proliferação, entendeu? O açúcar seria o pior, então? Então, de todos, na verdade, não tem um pior ou melhor. Tudo pior aqui, porque mas... se a gente for pensar no refrigerante, ele pode ter o açúcar, aí você fala o zero. O zero, ele tem o adoçante. Então, assim, o adoçante também dá um estímulo doce e vai ter esse índice glicêmico para esse fungo desenvolver. Então, não é interessante. Então, não adianta usar zero, ou, né, zero açúcar, que o efeito vai ser o mesmo. Exato. Fora isso, ele é pobre em nutrientes, ele vai mudar o pH do estômago, do intestino. Então, as bactérias, os fungos, eles vão se multiplicar ali muito facilmente, tá? Agora me veio uma questão aqui. Você falou que esses fungos gostam de doces. Sim. Logo, se eu estiver, por exemplo, se a pessoa estiver com candidíase, ela vai ter mais vontade de comer doce? Pode, porque assim, quando você tem... É mesmo? Quando a gente tem uma intolerância alimentar... Ele te dá vontade de comer doce, porque ele quer comer doce. Ele precisa de se desenvolver. Então, ele está pedindo, o corpo pede. Então, pede tanto coisas positivas quanto negativas. Ele está ali, precisando se desenvolver. Então, ele precisa dos alimentos para isso. É igual quando a pessoa tem uma intolerância alimentar. Ela vai ter vontade de consumir aquele alimento. E por que ela tem vontade? Porque o seu corpo está pedindo. Está pedindo. Ele está ali produzindo toda a parte histamínica, mudando do corpo. Então, ele fala, eu preciso disso, eu preciso disso. E às vezes você está ali com vontade absurda de comer doce. Aí você fala assim, não, é porque meu organismo está pedindo energia. É mais ou menos isso. Então, eu vou comer doce porque eu estou precisando de energia. Não, pode ser, né, se você estiver com candidíase, pode ser o bichinho ali querendo comer doce. Tem uma coisa assim que é muito engraçado, mas isso acontece no nosso corpo. Quando a gente tem intolerância ou o nosso corpo está consumindo alguma coisa que não faz bem, a gente, quando consome esse alimento, a gente pode ter um pouco mais de suor. Então, assim, aumenta os batimentos cardíacos. Então, é um ponto para a gente poder observar até onde aquele alimento faz bem ou não. Porque, às vezes, a gente tem intolerância alimentar de alimentos saudáveis. E que aí, né, a gente consegue mensurar por isso. Mas se você tem a cândida, você vai pedir para consumir mais doces. Sim. Olha só, pede, gente. Pede. Chocada com essa notícia. Por isso que a gente é bom, né? Informação é tudo. Que aí, a partir de agora, a gente fica mais atenta a isso. E aí, mesmo com vontade, não come, porque vai piorar. Tem outros alimentos ruins aqui que a gente já vai falar. Eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Agora eu vou voltar aqui porque eu tô curiosa. Tô vendo alguns copos aqui também. Tem o presunto, né? Que aí... ele está representando os embutidos, certo? Isso mesmo. E tem essas bebidinhas aí também. O álcool, ele faz parte? O álcool, ele dos alimentos ruins, né? Sim, o álcool, ele diminui o sistema imunológico. Então, tanto fermentado quanto destilado. Então, é porque ele é imunossupressor. Então, o sistema imune cai e fica mais suscetível aí você desenvolver tanto a parte fúngica quanto bacteriana também. E no momento que a pessoa está com essa candidíase aí aflorada, vamos dizer assim, qualquer quantidade de álcool vai interferir. Com toda certeza. Ele já vai aumentar. O fermentado, ele vai ter também a bactéria para desenvolver, né? Ajudar a proliferação dos fungos aí. Mas qualquer bebida alcoólica, ela vai cair o sistema imunológico e aí a cândida pode, né, desenvolver ali muito mais fácil. Os embutidos, eles têm nitrato nitrito, que isso é tóxico para o nosso corpo, demora a digestão, então impede também a absorção de nutrientes, só que ele tem excesso de sódio. E o excesso de sódio, o que faz? Ele vai aumentar a desidratação. E quando a gente aumenta a desidratação, a gente está perdendo a água, né? Tá impedindo eliminar as toxinas. Fora isso, a água, a gente absorve as vitaminas hidrossolúveis. Então, a gente está pensando aí nas vitaminas do complexo B, que aumenta o sistema imune, e a vitamina C, que melhora o sistema imune. Então, além de tudo isso, também é necessário tomar muita água? Com certeza. Isso sempre, né? Sempre. E a água a gente calcula 35 ml por quilo de peso corporal. 35 ml por quilo de peso corporal. De peso corporal. Exato. A pessoa pesa 60 quilos vezes 0,035. Essa é a quantidade de água que ela precisa consumir. Claro, se estiver quentes, dias mais quentes, é interessante consumir um pouquinho mais de água, né? Mas isso é a quantidade básica que a gente precisa para todos os dias. Tá certo. Givânia, tem perguntinha do público. Vamos ver quem mandou? Obrigada, um beijo para você, Juscelina. Obrigada pela pergunta. Minha filha tem muito candidíase. Baixa imunidade tem a ver?
Juscelina, com toda certeza, tem a ver. Quando você pensa em candidíase, você está pensando no sistema imune que está comprometido. Então, a gente precisa, sim, aumentar os alimentos saudáveis, os alimentos anti-inflamatórios, para melhorar o sistema imune e, consequentemente, diminuir a candidíase de repetição. Tá certo. Agora a gente vem para a parte de cá, que são os alimentos saudáveis. Então, esses alimentos aqui vão ajudar a gente a combater esse problema e a prevenir também. Exato. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Que só alimento bom. Adoro. Não, vamos começar pelo orégano. O orégano, ele é antifúngico. É tanto fresco, tem o desidratado também, que tem uma concentração menor. Eu gosto do fresco. Ele tem um sabor muito mais gostoso na comida. Então, você pode fazer um ovo de manhã, colocar um orégano, pode colocar um pouquinho ali na carne, pode fazer chá de orégano, pode também usar o óleo. Então, ele é antifúngico. Quando a gente pensa em candidíase, ele é essencial para o tratamento. Pode usar para prevenção da candidíase de repetição, mas para o tratamento ele é fundamental. Então, a gente prefere sempre o fresco, mas se não achar o fresco, pode ser o desidratado. A quantidade é bem baixa do fitoquímico no desidratado, mas ele tem. Então, melhor com ele, pior sem ele. Pior sem ele. Exatamente. Tá. Então, tá bom. Mas o fresco, eu falo que ele é uma planta tranquila pra gente ter em casa. Então, assim... É fácil de cultivar, Exato. Por então, você sempre vai ter um temperinho orgânico, natural e que vai ter... Delicioso. Exatamente. E que tem efeito positivo aí dentro do corpo. Tem uma pergunta que, inclusive, alguém acabou de mandar, que fala a respeito de tempero. Então, a gente já aproveita para tirar essa dúvida, que é do Ubitan, certo? Falei? Certo? Ubitan. Um beijo para você, obrigada, viu? Podemos dizer que os temperos industrializados também são vilões? Então, ótima pergunta do Ubitan. Por quê? Os temperos industrializados, ele pode ser um vilão, sim, se fosse põe um alho com óleo. Você entendeu? Aí ele às vezes pode ter um pouco de sal, um tablete de tempero, né? Que aí ele vai ter o excesso de sódio. Então, isso sim é um vilão, esses temperos que são industrializados. Agora, se você pegar um orégano desidratado, um alho desidratado, uma cebola flocada, isso não tem problema nenhum. Nenhum. Mas quando associado a óleos e gordura e outras gorduras e o sódio, aí sim ele é um vilão. Geralmente aqueles alhos, às vezes tem alho com cebola, que já vem trituradinho num potinho. Será que tem óleo? Então, tem marca que sim. Então tem que ficar de olho no rótulo. Tem que ficar de olho no rótulo. Então, a rotulagem nutricional, sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem. Então, às vezes a pessoa só olha o primeiro e não olha o restante. Mas tem que ir até o fundo dos ingredientes para poder ver se não tá ali. Entendi. Tá? E tem outros aqui, ingredientes também. Isso, o alho, na verdade, a gente sempre coloca que ele tem ação antifúngica, antiviral, ele fortalece o sistema imune, então ele é indispensável aí. Pode usar flocado, pode usar também fazer chá, pode colocar nos alimentos. Então é interessante colocar porque ele tem essa parte antifúngica, anti-inflamatória e antiviral. Mesmo depois de frito, ele ainda consegue ter essa concentração? Consegue sim. Então assim, se você consumir só um dia frito, aí a quantidade é baixa. A gente tem que pensar numa alimentação saudável, sustentável, né? Que a gente consiga diversificar aí. Então assim, um exemplo, o orégano, a gente pode usar num ovo, pode usar numa carne, pode fazer um chá, o alho, a gente pode colocar também no ovinho de manhã, num omelete, pode colocar na refeição, né? Então, assim, você tem vários, fazer um patezinho, usar o alho, a gente pode diversificar esses alimentos saudáveis. Entendi. Então, assim, ter mais fonte dos fitoquímicos aí nele. Aqui é própolis? É o própolis. É o própolis. Então, o própolis é a mesma coisa. Ele melhora o sistema imunológico e ele é antifúngico, antiviral, antibacteriano. Então, o própolis é um alimento que a gente tem que consumir todos os dias. Essa é a grande verdade. É mesmo? Tanto para o sistema... Independente se você está tudo bem ou não, o própolis é importante. É importante. Ele vai fortalecer o sistema imune. Então, assim, quando a gente pensa em vírus, bactéria e fungo, ele é um aliado ali para a gente reforçar o sistema imune e expulsar isso dentro do corpo, sim. Certo. Aqui, o que é óleo de coco? Óleo de coco. Óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele é rico em ácido caprílico e o ácido caprílico é antifúngico. Então, numa candidíase de repetição, a gente pode até passar o óleo de coco, mas a gente pode utilizar isso nas refeições, pode utilizar isso também fazendo patezinho, em preparações com fruta, enfim.
é importantíssimo o óleo de coco. O C8 dele, que é um Muito bacana. É perfeito. Tô vendo o iogurte aqui também. Exato. O iogurte, ele tem os lactobacilos, que fortalece o sistema imune, vai melhorar a parte da digestão. Ele, querendo ou não, ele vai eliminar essa parte dos fungos também. Mas reforçando o sistema imune, a gente forma uma barreira intestinal. Então, todos esses agressores, eles acabam sendo impedidos de passar aí para o corpo e multiplicar. Todos os iogurtes, aqueles que a gente encontra em mercado, têm esses lactobacilos ou nem todos? Então, às vezes, alguns têm uma quantidade mais baixa e é interessante olhar o rótulo também para não ter açúcar. Porque se a gente pegar um iogurte com açúcar, o que acontece? Ele piora. Tem também que olhar se a pessoa tem intolerância. Às vezes não é a lactose, do açúcar do leite, né? A intolerância à beta-lactoglobulina ou a caseína, que é a proteína do leite. E aí, nesses casos, a gente pode usar os lactobacilos em pó ou em cápsula, que vai fazer essa barreira intestinal e vaginal também, porque a mesma flora que você tem intestinal, você tem vaginal, ele fortalece isso, impedindo também a multiplicação dos fungos aí. Então, é essencial. E aí você falou desses suplementos, a suplementação é interessante? Então, nesses casos, sim. Quando você já tem a cândida, é interessante a gente associar. Então, a gente pode usar o óleo de orégano, que é muito mais concentrado, usar o lactobacilos em cápsula, em pingar mesmo o óleo. Pingar. Exatamente. Uma cápsula de alho, onde você tem uma concentração muito maior de fitoquímicos. Usar a fruta vermelha também, porque a fruta vermelha faz isso. Tem a maçã. E a maçã que é rica em quercetina também, que é um antioxidante. Então, aumentando todos os alimentos para fazer, tipo, um ajudando o outro. E a aveia também, que tá aqui, né? Então, a aveia, ela é a fibra que vai ajudar a desenvolver as bactérias boas. Então, ele vai expulsar. Fora isso, ela tem a beta-glucana, que melhora o sistema imune. Então, a gente precisa... Então, a saúde intestinal, nesse caso, também é fundamental. É fundamental, porque o que acontece? A mesma parte bacteriana que você tem no corpo todo. Então, assim, o mesmo que está no intestino, você tem na região, na vagina. Então, assim, é a mesma multiplicação que você vai ter. Quando você começa com uma baixa do sistema imune, ele compromete tudo, né? E quando a gente pensa em farináceos, é interessante colocar o alimento integral, porque o alimento integral, ele vai ter a fibra. E essa fibra melhora, né, esse desenvolvimento. Tem perguntinha do público? Vamos responder aqui? Olha só que legal. A Denise, um grande beijo para você. É verdade que dormir sem calcinha melhora? Então, Denise, a gente abafa, né? Então, é uma região muito quente. Então, quando a gente tira realmente, a parte da circulação, ventilação é melhor e você impede a multiplicação aí dos fungos, sim. Então, pode ajudar? Pode ajudar. Gente, dicas preciosíssimas aqui, eu adorei, foi muito bom, obrigada. E são dicas e alimentos que não só nessa fase, né, que de repente você está com candidíase ou quer prevenir, mas é para você usar para a vida inteira. Exato, né? Agora nesse verão, quem tiver candidíase é porque quer, porque a alimentação tá aí, né? A gente tem que cuidar. Tá dada. Exatamente. Muito bem dada pela nutricionista Edivânia Soares. Você pode encontrá-la no Instagram, vai lá no Instagram dela, que olha, é @NutriEdivânia Soares. Simples assim, @NutriEdivânia Soares. E eu agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigada. Mais uma vez, feliz 2022 para você e para sua família. E que você volte muito mais vezes com mais dicas incríveis como essa. Muito obrigada. Um ano Até novo a incrível próxima. para nós. Obrigada.